podeis assentar. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Eu queria, antes de começar a ministrar, fazer uma oração com vocês, amém? Eu queria convidar vocês a fechar seus olhos. Aleluia. Oh, Pai, obrigado. De fato, não há lugar melhor do que este, Senhor. Não há lugar melhor do que a Tua presença, Senhor. É um lugar de refrigério, é um lugar de descanso, é um lugar de plenitude, Pai. É um lugar onde somos preenchidos, Senhor, somos completos. Onde a Tua completude chega à nossa vida, Pai. E nós nos sentimos calmos, tranquilos, realizados, plenos. Aleluia! Obrigado, Pai, pela Tua presença, Pai. Porque sem a Tua presença nós não tínhamos para onde ir, Pai. Não tínhamos como tomar direções, Senhor, sem Te conhecer, Pai. E nós pedimos a Tua direção, Pai, nessa noite. Continua conosco, Pai, nos instruindo, Pai, para que a gente possa avançar, Pai, em fé, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra que o Senhor compartilhou, tem compartilhado comigo. E eu vinha perguntando a Ele o que é que eu deveria trazer para compartilhar com a igreja aqui. E o Senhor tem tratado comigo esses dias muito forte a respeito do Espírito Santo. A buscarmos o Espírito Santo, sermos intensos no Espírito Santo, mais intensos. A correspondermos na mesma intensidade que Ele está tendo. Ou até mesmo sermos exagerados. Exagerado no bom sentido, irmãos, assim, de não oferecermos resistência. Resistência às direções do Espírito. Porque nós estamos vivendo um momento que é sobrenatural, uma dispensação sobrenatural da parte de Deus. A Bíblia diz que para o fim o justo viverá da fé, desde o princípio, irmãos. Nós devemos viver da fé mais e mais e mais, principalmente nos dias de hoje, irmãos. Porque a iniquidade tem se multiplicado, mas também tem chegado uma porção dobrada da graça de Deus. Então Deus tem desejado que o seu povo esteja acima da média. Como até pastor Eduardo uma vez comentou, que quem vive na média é o medíocre. É até uma palavra forte, mas na verdade é quem vive na média. Mas Deus quer nos ver acima da média. Deus, quando Ele escolheu Israel para ser a nação que representaria Ele, Ele quis usar ela para que ela fosse uma referência para todos os povos. Que existia um Deus soberano e que esse poder seria conhecido através dessa nação. E hoje nós somos a sua igreja e Deus quer que o seu poder seja conhecido, e é através da minha vida e da sua vida. Mas para isso a gente precisa corresponder. E tem uma nota forte no meu coração a respeito da gente ser intenso. Porque muitas pessoas estão buscando apenas o poder de Deus. E sabia que o poder de Deus não é suficiente para te manter no caminho? A presença de Deus precisa estar dentro de você para que você possa estar no caminho. Muitas pessoas só querem o presente. Querem só o milagre, mas não querem a presença de Deus. Não querem conhecer o Deus da bênção. E por isso muitas pessoas têm padecido. Muitas pessoas têm se colocado numa condição inferior. Como se Jesus não tivesse vindo aqui na terra, pago o sacrifício e enviado seu Espírito. E por isso vivem precisando que outros estejam fazendo por ela aquilo que o Espírito Santo já está disponibilizando na vida dele. Mas para isso a gente precisa conhecer. Existe uma diferença entre você conhecer a glória de Deus e você conhecer a unção. A unção é o poder de Deus sobre a sua vida. Mas a glória é a presença de Deus. É o caráter de Deus. E é sobre isso que o Senhor queria que eu compartilhasse. Quer que eu compartilhe com vocês hoje. E lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, vamos abrir lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Eu queria pedir que você abra seu coração. Acolha com mansidão essa palavra.
porque é a vontade de Deus para a nossa vida. Diz assim: pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Amém? Tem muitas pessoas, irmãos, que têm tentado receber milagres de forma natural. Pessoas que têm deixado de lançar a palavra, que já conheceram a palavra, mas no decorrer do caminho têm desanimado. E elas se esquecem que nós somos Espírito. E o nosso Deus, Ele é Espírito. Então tudo se dá no reino espiritual. E algumas pessoas têm achado que não, que se for para ser, vai acontecer, vai ser dessa forma, mas a palavra está dizendo aqui que Deus nos revela as coisas através do seu Espírito. É por meio do Espírito. Mas nem todas as pessoas estão dando a devida atenção. Estão deixando de desfrutar de uma comunhão maravilhosa. Estão deixando de desfrutar de uma presença sobrenatural. 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 Porque o que o Senhor está querendo tratar com a igreja nos últimos dias não é normal. Não é normal, mas para isso nós precisamos entrar num nível que a gente consiga ouvir. Se nós estivermos distantes um do outro, eu não vou conseguir ouvir com a precisão desejada, ideal. Ou seja, precisamos estar sensíveis ao Espírito. E diferente, muitas pessoas que estão até na igreja, eu não digo aqui, mas pelo que eu vejo no decorrer, quando eu percebo que no caminho, no meu trabalho, tem alguns outros cristãos, mas na verdade eles estão ainda vivendo na época da lei, onde já está disponível uma nova dispensação. E as pessoas estão agindo como o povo de Israel agia. Um exemplo disso a gente pode ver, vamos abrir lá, irmãos, é em Êxodo 20. A gente vai caminhar um pouco hoje pela Bíblia, algumas referências. Deus sempre quis se mostrar por inteiro ao povo de Israel e à sua igreja. Mas o problema é que as pessoas não queriam desde o princípio. Elas queriam apenas o presente, o poder de Deus. Êxodo 20, versículo 19. Diz assim: rogaram a Moisés: fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale diretamente, Yahvé, para que não morramos. Amém? Moisés encorajou o povo dizendo: não temais, temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Ou seja, a gente vê que o povo de Israel, desde o princípio, quando Deus quis se revelar através de Moisés, ele queria, o propósito de Deus era também estar tendo contato diretamente com o povo, mas o povo não queria. O povo disse: não, deixa isso para encargo de você, Moisés. Nós só queremos seguir a sua instrução. A gente não quer ter um contato diretamente com Deus, não. Não precisa isso. E muitas vezes, hoje nos nossos dias, irmãos, tem muitas pessoas fazendo isso. Você chama ela para orar, para buscar a presença de Deus, e as pessoas falam: não, basta a gente chamar aquele profeta ali, que ele vai dar o recado de Deus para nós. E nós vamos ouvir a direção. Mas vamos buscar, vamos entender aqui a palavra, o que é que Deus está querendo falar com você. Não, eu não tenho tempo de estudar assim, Deus não me chamou para isso. Mas não é estudar para ministrar, irmãos. Muitas vezes Deus está querendo que você conheça. A Bíblia diz que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Deus quer ter uma comunhão mais íntima com o seu povo, mas se o seu povo não conhece Ele, como é que Ele pode se demonstrar? Se as pessoas conhecem tanto assim dele. Conhecem os feitos. O povo de Israel conhecia o poder de Deus, o poder do Deus de Jeová, mas eles não conheciam o caráter, na essência. E não que Deus não quisesse. A Bíblia diz que Deus era amigo de Moisés. E eu não tenho dúvida, irmão, que Deus queria ser amigo, ter mais amigos lá em Israel. Eu não tenho dúvida que Deus só queria ter um amigo em Israel. E conosco não é diferente, irmãos, no nosso dia hoje.
Deus ele quer ter muitos amigos. E dizer, eu tenho um ali, João Pessoa, muitos amigos, que eu posso compartilhar meus sonhos. Eu posso abrir e mostrar meu coração. Abrir meu coração e mostrar meus sonhos, meus propósitos, meus planos para esse povo, para que ele possa dar continuidade. Mas muitas pessoas estão querendo apenas conhecer o Deus, o poder de Deus, a unção. Não que seja errado, irmãos. Só que as pessoas só vão chegar à unção através da presença. Apesar de que muitas pessoas começaram conhecendo a Deus e abandonaram a Deus. Um exemplo disso foi Sansão. Sansão começou conhecendo a Deus. Ele conhecia Deus. Mas ele começou a pecar, a Bíblia fala. E ele não percebeu que Deus já tinha o deixado. Muitas vezes a gente pensa que foi só porque ele cortou o cabelo. Não. A Bíblia fala que Deus já tinha o deixado. Com Saul não foi diferente. Saul conhecia Deus, Saul profetizava. Mas Deus o deixou. Por quê? Por causa do pecado. Então ninguém vai chegar à unção sem antes conhecer a Deus. Mas só que o importante é você conhecer Deus. Porque quando você conhece a Deus, você começa a ser transformado. Essa era a oração de Jesus, que nós conhecêssemos, que nós fôssemos um com o Pai. Para quê? Para que a gente, quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus Cristo. E que assim como Ele e Jesus são um, que nós fôssemos um com Ele. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E precisamos estar sensíveis, irmãos. Eu estava falando aqui outro dia sobre Jeroboão, que ele procurou Eliseu, e Eliseu deu a direção a ele, e ele estava sendo perseguido, se eu não me engano era pelo povo uma nação da Síria, e ela estava perseguindo eles naquela época. E Eliseu chegou para ele e disse, pega uma flecha, e lança essa flecha em direção à Síria. Se eu não estiver enganado, foi Síria. E ele pegou, lançou a flecha apenas 3 vezes. E Eliseu ficou triste, indignado com aquela situação. Porque aquela ali era uma direção do Espírito. E ele tinha que ter correspondido com mais intensidade. Tanto é que o profeta disse, você só vai pelejar 3 vezes, tem vitória 3 vezes contra o povo da Síria, porque você só lançou 3 flechas. Ou seja, se ele tivesse sido mais intenso naquela atitude, era uma atitude espiritual, não tinha nada a ver com aquele momento que a gente estava vendo. Mas era uma direção do Espírito. E muitas vezes vem direção do Espírito para a nossa vida, começa a rir, e a gente faz, e pronto, e para por aí. E muitas vezes o Espírito está dizendo, comece a rir, porque vai ser grande o mover, vai ser grande a manifestação do Espírito, e a gente fica se retendo. Para quê? Não, basta 2 vezes. Não, irmãos. Nós temos que nos mover segundo a inspiração. A Bíblia diz, creio, por isso falei. Falei até ver, irmão, o milagre acontecer. A gente não pode estar deixando de falar, lançar a palavra. Esse é o problema, que se você se calar, quem é que vai clamar, irmão? Se nós que somos os que são conhecedores da verdade, que somos os que dizemos que somos os guiados, irmãos. Se Deus não pode contar com você, com quem é que Ele vai poder contar? E o mundo está perecendo. E nós precisamos estar sensíveis para isso. Sensíveis de que forma? Para estar ouvindo a direção do Espírito. Então, se o Espírito Santo começa a pegar junto com você e manda você correr, corre. Se Ele manda pular, pula. É a sua bênção. É como ela falou, é a sua bênção. Muitas pessoas, todo mundo torce pela vida do outro, irmãos. Mas o milagre é sua responsabilidade. O seu milagre, o único responsável é você, irmão. É a sua bênção. Você é quem tem que gerar a sua bênção. Temos que começar a ter esse desejo de querer ver o milagre de Deus. Naquela época, o Espírito Santo só vinha sobre 3 tipos de pessoas, que eram reis, sacerdotes e profetas. Mas hoje não, o Espírito Santo está dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então eu tenho tudo o que eu preciso para ter uma vida de paz, uma vida de realização. Eu tenho tudo isso porque está disponibilizado. A Bíblia diz que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós temos paz, irmãos, mas não temos usado. É semelhante a eu entrar num quarto
onde eu tenho luz e eu não ligo luz. E eu vivo naquela condição. Como o pastor às vezes fala, que parece que a pessoa se acordou e dentro da janela tem um urubu. Quando na verdade está tudo disponibilizado. Mas nós não estamos fazendo uso de nada. E a presença está aqui, irmãos. A liberdade está aqui. E precisamos usufruir. Agora usufruir com temor. Usufruir com responsabilidade. A presença de Deus. A Bíblia fala que Davi, quando conquistou Israel, Jerusalém, ele quis trazer a arca para dentro de casa. Ele tinha um desejo enorme de trazer a arca para dentro de casa. Só que ele quis fazer diferente, irmãos. Existia uma instrução da parte de Deus de como a arca deveria ser conduzida. E ele fez diferente. Os historiadores dizem que ele construiu uma arca de madeira especial. Dizem que até parece que era um formato de uma coroa. E ele pegou os bois que eram cevados, bois que faziam tempo que estavam sendo cevados com o propósito de ser sacrificados. E diz que tanto as patas dos bois como essa carruagem, conta alguns historiadores, era banhada a ouro. Para carregar essa carruagem nesse momento. Até os chifres dos bois eram adornados de ouro. Mas essa não era a instrução de Deus para se conduzir à presença dele. E a Bíblia fala que quando iam caminhando nessa carruagem, não sei se tropeçou, o que foi que aconteceu, a arca ia caindo. E, se eu não me engano, o nome dele é Uza, ele tentou segurar a arca. A intenção era boa, irmãos, mas ele não estava habilitado a conduzir a presença de Deus, nem tocar na presença de Deus. E a Bíblia fala que ele morreu. E a gente vai perguntar, e qual era a direção correta de conduzir a arca da aliança? A Bíblia fala que os sacerdotes deveriam levar sobre os seus ombros a arca da aliança. E a Bíblia fala que eles davam 6 passos, e a cada 6 passos eles deveriam parar, fazer um sacrifício, no 7º passo, celebrar e continuar de novo. Dar mais 6 passos. Então a cada 6 passos fazia um sacrifício, cultuava, celebrava o Senhor e dava novamente mais 6 passos. E a Bíblia fala que os sacerdotes fizeram isso, e quando chegaram em Jerusalém, Davi, o salmista, quando viu aquilo, ele estava todo adornado, mas a alegria dele foi tão grande, irmãos, a Bíblia fala, que quando ele chegou para fazer aquilo ali, que ele viu a arca chegando dentro, a presença de Deus chegando na entrada de Jerusalém, ele se despiu. Ele tirou a coroa. Porque quem estava querendo naquele momento ali não era um rei. Ele reconhecia que ele precisava adorar e celebrar a presença de Deus. E diferente não deve ser conosco, irmãos. Nós devemos dar o devido valor à presença de Deus. Nós não podemos estar conduzindo a presença de Deus de toda forma, de forma negligente. Eu não estou dizendo que não é necessário a gente buscar a excelência das coisas, querer fazer as coisas com excelência, mas a presença precisa ter o seu lugar reservado e adequado. Não é todo lugar que pode estar sendo conduzida a presença de Deus. E muitas vezes algumas pessoas têm negligenciado a presença de Deus que tem conduzido dentro de si. Tem se esquecido que algo santo tem estado com você. E é isso que o Senhor está tratando muito comigo, a respeitarmos, a termos temor santo, a honrarmos a presença do Espírito Santo, porque é ela quem faz toda a diferença na nossa vida. É a presença do Espírito Santo. Deus quer se mostrar grande e poderoso, mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Precisamos de santidade, mais santidade. Por favor, não entenda, eu não estou dizendo que vocês não estão andando em santidade, mas que nós não veremos a Deus se não formos dessa forma. Ninguém verá a Deus, a não ser pela santidade. A Bíblia fala que Moisés, ele tinha um desejo enorme de conhecer. Moisés já tinha visto o poder de Deus em operação, mas ele disse, eu quero conhecer a sua glória. Vamos abrir lá, irmãos? É em Êxodo. Êxodo 33. Aleluia. 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 Êxodo 33, versículo 7. Diz assim: Ora,
Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. E todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé dirigiam-se à tenda do encontro que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava e cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda e apenas seguiam a Moisés com o olhar até que entrasse na tenda. Amém? Este lugar, a Bíblia fala que existia a tenda do encontro. Quem queria buscar a presença de Deus, alguma dúvida, alguma questão, se dirigia a este lugar. E Moisés estava lá constantemente, irmãos, porque Moisés estava sempre buscando a direção de Deus. Era nesse lugar que Moisés intercedia pelo povo de Deus. Era nesse lugar que Moisés ele era inspirado por Deus. E algo tremendo é que quando nós estamos na presença de Deus, nós perdemos a noção do corpo, do tempo. E um exemplo disso, irmãos, é Moisés. A Bíblia fala que quando ele saiu de lá do monte, quando esteve na presença de Deus, o seu rosto resplandecia e ele não percebeu. Quando Adão e Eva não tinham pecado ainda, eles não tinham percebido que eles estavam nus. Porque a presença de Deus faz com que a gente desconsidere todas essas coisas. A gente perde a noção do corpo. O que mais importa é o espiritual. Então devemos buscar a Deus de tal forma, irmãos, que o natural deixe de existir na nossa vida. Eu não estou dizendo que você vai deixar de se alimentar, deixar de viver, mas que essas coisas não vão estar dando direção na sua vida. Você não vai estar sendo guiado por estas coisas que você está vendo. Você vai estar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Buscar o Espírito de Deus. Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo. Não deixe que sua mente se molde aos costumes desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E mais à frente ele diz: esse é o vosso culto racional. Ou seja, para um cristão ser racional, o culto racional é orar em línguas, é cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso é ser racional para um cristão. Mas muitas vezes as pessoas querem racionalizar demais as coisas. E trocam até a obra pelo Deus da obra. E essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus nos quer ver equilibrados. Equilibrados. Você conduzindo as coisas com excelência, sim, mas não se esquecendo do Espírito. Que o mais importante é o Espírito. Sem o Espírito, nada que é para acontecer, acontece. Porque aquilo que está na condição humana, a Bíblia diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por quê? Porque quando a gente entende e reconhece que nós não podemos fazer. Aí é o poder de Deus opera. Tem até uma tradução que diz: o meu poder opera melhor na sua impossibilidade. Por quê? Porque o ser humano, infelizmente, enquanto ele acha que pode resolver uma situação, ele não consulta a Deus muitas vezes. Ele só começa a consultar a Deus, tem o hábito de consultar a Deus geralmente quando o problema já não tem mais solução. Podendo nós buscarmos a Deus, buscarmos inspiração. Como Jeremias fala que eu tenho os planos de paz. Bem sei eu os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro que você deseja. Ou seja, nós devemos buscar a primeira inspiração do alto. Porque ele vai não só nos dar os planos, como as estratégias da gente atingir nossos objetivos. Mas para isso precisamos estar em sintonia com o Espírito. Você vai experimentar, irmãos, coisas sobrenaturais de Deus. Uma paz que excede todo entendimento. Hoje eu estava tarde ouvindo um comentário do pastor, do pai de Dante, como é o nome dele? Agenaldo. Ele comentando que o pastor Agenaldo diz que geralmente quando você fica andando dentro de casa, abre a geladeira, vai na sala, se senta, se levanta e volta de novo para a geladeira, é porque você está precisando de orar. Essa inquietação é no espírito, então tem que orar. E é verdade, irmão. Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas na verdade a sede é do espírito. E pensa que é uma necessidade da carne. E não atentamos para isso. É inquietação. Porque quando a gente está na presença de Deus, que a unção e a presença completa a gente, irmãos, o que mais vem que impera é a calma, a tranquilidade, a bonança. A gente fica saciado.
É o exemplo de uma criança quando ela está com fome, um bebezinho, ele chora. Mas depois que ele se alimenta do leite materno, irmãos, ele adormece. Né? É uma paz plena. E nós, como filhos, não somos diferentes. Quando nós recebemos aquele preenchimento espiritual da presença, o alimento espiritual que a gente precisa, nós ficamos fartos. Vem aquela saciedade, aquela tranquilidade. E a paz reina. As pessoas perguntam, por que você anda em tanta paz? É o Espírito, irmãos, na sua vida. Uma vez chegou uma pessoa para mim e disse, rapaz, tem um irmão ali da equipe de manutenção que é uma vida pendengue danada, uma dificuldade danada, mas você só vê ele cantando. É porque a paz que está dentro dele, irmão, não está condicionada aos efeitos externos. E nós não devemos ser guiados pelo que a gente está vendo. Devemos ser guiados pelo Espírito. Devemos ser guiados pelo Espírito. Se formos guiados pelo Espírito, irmãos, nós seremos generosos, nós seremos alegres, seremos mansos, seremos longânimos. E tudo isso, irmãos, vem de Deus. É o fruto do Espírito. A Bíblia fala que o sacerdote, nas vestes sacerdotais dele, tinha tipo um chocalho. E a Bíblia fala que eram sementes. Ou seja, toda vez que ele se movimentava, as sementes do fruto balançavam e eram evidenciados o som dos frutos. Conosco não deve ser diferente. Toda vez que a gente se move, que as pessoas se encontram conosco, que tocam na nossa vida, o que deve sair é um fruto. Não é um espinho. É um fruto. Que as pessoas possam chegar em você e de fato conhecer você pelo seu fruto. Não pelos defeitos, mas pelo fruto. O fruto seja aquilo que mais evidencia a sua vida. Que as pessoas percebam, olhem para você e digam, é uma bênção. Mas por que é uma bênção? Não, porque ele é um homem de Deus. Você sente a presença de Deus. Você deve exalar o perfume de Cristo. Devemos estar conscientes disso. Da presença que a gente tem. Que a gente carrega consigo. Porque a Bíblia diz que onde eu coloco a planta do meu pé, aquele local é meu. Mas por quê, irmãos? Por causa da presença que habita em mim. Então eu tenho uma autoridade dada por Deus para desfazer as obras do diabo naquele lugar. Então não ande conformado. Não ande como quem anda sozinho, solitário. Ande com consciência que você está carregando a presença de Deus. Tenha consciência. Não se sinta só porque você nunca está só. Não tenha medo porque aquele Todo-Poderoso está acompanhando você. Quando eu vim morar aqui em João Pessoa, eu tinha um pensamento na minha cabeça que se eu me afastasse dos meus pais, ia acontecer algo ruim com eles. Era uma coisa na minha mente. Você dizia, onde surgiu isso? Eu não sei. Mas eu ficava em pânico quando eu dizia, vai viajar? Tinha como se algo ia acontecer de ruim com meus pais. E foi um passo de fé a minha vinda para cá. Eu tive que vir para cá e começar a ter que depender de Deus. Porque aqui eu não conhecia ninguém. Mas aqui eu tive uma oportunidade de conhecer a Deus. Como Ele é. Como o Jó disse, antes eu só conhecia Ele de ouvir falar. Mas hoje não. Hoje eu conheço Ele de forma diferente. Ele se demonstrou para mim um Deus carinhoso, amoroso, protetor. Apesar de estar só quando eu vim para cá, eu tinha algo em torno de 15 a 16 anos, mas eu não tinha esse sentimento. Eu tinha um sentimento que eu estava protegido e acolhido por Deus. E ninguém precisa se sentir só, irmãos. Se você tem o Espírito Santo, o maior habita dentro de você. A Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então você não precisa, não que seja errado, irmãos, ter pessoas para confidenciar as coisas, mas faz o seguinte, dê um privilégio a uma pessoa que é o Espírito Santo, conta primeiro a ele, que talvez eu tenha dúvida se você vai precisar contar a outra. Se você primeiro contar a ele. E ele vai te revelar coisas grandiosas, segredos insondáveis, tesouros escondidos. Essa semana, a pessoa estava mexendo no quintal, saiu no jornal, nos Estados Unidos, e encontrou um pote de ouro.
Eu não sei se vocês viram no jornal. Um pote de moedas de ouro, parece que avaliado em 20 milhões aí. São tesouros escondidos. E Deus tem oportunidades para o seu povo. Tesouros escondidos que ninguém sabe, mas que se você buscar a direção de Deus e estiver no propósito correto, Deus pode falar para você. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que andam segundo o seu propósito. Se você está no propósito correto, irmãos, não vai lhe faltar nada. Não vai lhe faltar nada. A Bíblia diz lá em Salmo que tudo que ele faz, aquele que se alegra no Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite, e tudo que ele faz dá certo, irmãos. Não vai ser diferente. Se estivermos meditando nessa palavra, irmãos, se estivermos buscando a direção do Espírito, tudo vai dar certo. Tudo que você fizer vai dar certo. Mas vai dar certo por quê, irmãos? Pela sua capacidade? Não, mas por causa da direção. É como eu estava comentando aqui da outra vez. Tão importante quanto ter a semente, irmãos, é ter a direção para saber a estação correta de semear. Porque muitas vezes as pessoas têm a semente chega para a sua mão, você tem o solo para semear, mas você não sabe discernir a estação correta para semear. E sabia que isso faz toda a diferença, irmão? Se eu semear numa época árida, irmãos, a semente não vai germinar. Por isso a gente tem que estar buscando a direção de Deus. Porque a estação certa faz toda a diferença para você atingir seus projetos, seus propósitos. Então busca a direção, irmãos. Busca a presença. Queira o poder de Deus não é errado, irmãos, é lícito. Nós temos que ser justamente os portadores do poder de Deus. Mas para isso também queira ter comunhão com o dono da bênção, o dono do poder, o Todo-Poderoso. Queira conhecê-lo, porque conhecendo você vai ser igual a ele. Quanto mais você se aproxima dele, mais parecido você vai ficar com ele. É como uma vez eu ouvi um testemunho de um missionário que foi pregar numa ilha, e ele começou a falar de Deus para as pessoas e começou a tratar as pessoas que estavam enfermas, começou a ajudar, levando alimento para aqueles que precisavam de alimento, a dar aquela assistência aos que eram velhinhos. E ele foi embora depois, por um bom tempo, e deixou a semente naquela ilha. E quando a outra pessoa chegou lá e começou a falar de Jesus, ele disse: Jesus estava aqui. Aí disseram, aí ele começou a falar, mas como? Se Jesus ele veio aqui à Terra há mais de 2000 anos. Ele disse, mas essa pessoa que você disse que cuidava dos enfermos, que amava as pessoas, que cuidava delas, estava aqui, fez isso. Ou seja, a pessoa exalava o perfume de Jesus. Ela era parecida com Jesus. E é assim que a gente vai ver, irmãos. As pessoas vão perceber o toque de Deus através da sua vida. Não é à toa que Jesus nos chama de corpo de Cristo, irmãos. Porque quando o corpo toca, é Cristo tocando. Quando o corpo acolhe, é Cristo acolhendo. Temos que ter essa consciência. E você tem condição, porque você tem o Espírito Santo, de estar expressando a mesma intensidade que ele tem. Você tem a direção do Espírito. Você pode dizer, eu não tenho, eu estou só aqui na igreja, eu não faço nada, eu não ministro, eu não trabalho no diaconato, eu não trabalho nos conselheiros, na igreja de criança. Não importa, irmãos, o mesmo Espírito que habita neles, habita em você. Então você tem todas as condições. Basta apenas nós nos disponibilizarmos. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Eu quero que vocês não se... Porque com o passar do tempo, geralmente as pessoas tendem a se acostumar. Mas não queira se acostumar tanto ao ponto de desconsiderar a presença de Deus. A presença de Deus deve ser uma novidade de vida. A Bíblia diz que nós devemos andar em novidade de vida. E o Senhor tem dito a mim, é de provar e ver. Queira ter suas experiências comigo. Porque suas experiências comigo é que vão te levar à frente. A gente não pode ficar só nas experiências desse povo. Deus ele não quer se manifestar apenas aqui, não. Nessa história que eu comentei para você, não. Desse fato que aconteceu. Não para por aqui a história. Ela começou aqui, foi para a igreja primitiva e está agora em você.
está agora em mim. Então queira ter suas experiências com Deus. Ter. Não pense que isso aconteceu, parou ali. Não, não vai parar, irmãos. Tem muita gente precisando de ouvir a palavra de Deus. Tem seus vizinhos, tem seus familiares. E essa é uma oportunidade. É em tempo e fora de tempo. Você tem a oportunidade de levar essa palavra. Uma coisa que eu comento sempre que me inquieta é quando eu entro dentro de um elevador, que todo mundo vira o rosto para um lado e para outro. Nem um sorriso as pessoas geralmente querem dar a um outro dentro do elevador. Isso me incomoda, me dá uma inquietude. Porque tem tão bom momento ali, você mora tão perto, mas geralmente você está mais distante do que aqueles que moram em residência. Eu digo porque eu experimentei já esses dois lados. Eu já morei numa residência e a gente tinha mais intimidade com as pessoas do que moram no apartamento. E isso me inquieta, porque é uma oportunidade que a gente tem, estar morando mais perto das pessoas, mas as pessoas elas querem criar barreiras. E a sua vida de lado e a minha de cá. Não que a gente esteja bisbilhotando, mas eu estou dizendo para a gente ter comunhão. Eu estou falando em comunhão. Porque nós temos coisas boas, irmãos. Você tem coisas boas. Você não tem noção. Tem tanta virtude dentro da gente. Guarda por Deus. E a gente precisa estar levando isso, espalhando essas sementes por todo canto. Por isso não hesite, se o Senhor mandar você sorrir, sorria. Ah, eu não conheço. Não importa, irmãos. Dá o seu sorriso. O pastor Eduardo fala muito aí que uma vez ele estava na praia e tinha uma pessoa triste. Estava até de paletó, não era, pastor, naquele dia? Você disse que a pessoa que cometeu o suicídio estava de paletó e ele olhou e disse, que estranho. Pessoa de paletó na praia num calor desse. Mas na verdade o cara estava à beira de cometer um suicídio. E triste. Em pouco tempo disparou uma arma, não foi, de fogo contra ele. E muitas vezes tem pessoas andando aí tristes. E o seu sorriso, o seu abraço, o simples fato de você chegar para uma pessoa e dizer, rapaz, Jesus te ama. Pastor Isaías, uma vez ministrando, ele disse que começou a orar e ministrar a cura sobre as pessoas. E as pessoas não eram curadas. E ele disse que orou pela primeira pessoa e a pessoa morreu. Orou pela segunda pessoa e a pessoa morreu. Ele disse, isso não dá certo não. E ia cabisbaixo andando pela rua. Quando de repente uma pessoa passou pelo carro e gritou, continue que vai dar certo. Ele disse, como assim? Quem disse a ele? Ele disse, então eu vou continuar. Ele disse que começou a orar, continuou a orar e as pessoas começaram a ser curadas. Nós precisamos mostrar a nós mesmos, irmãos. Muitas vezes não é nem a palavra, não é a palavra. Somos nós que não estamos com a convicção adequada para vermos o milagre de Deus. Quando a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, tudo já está feito. Tudo já está disponibilizado. Mas nós é que ainda muitas vezes não estamos prontos para vivermos e recebermos isso. Não depende da palavra. A palavra já foi liberada. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia sem antes que cause o efeito pelo qual ela foi estabelecida para a sua vida. Se você lança com propósito de cura, ela não volta sem antes causar cura. Mas antes, eu preciso estar preparado. Crer, estar no coração e falar. Tanto é, irmãos, que a Bíblia fala que o dilúvio só chegou quando Noé terminou de construir a arca. Ou seja, quando ele se preparou, que ele estava apto, o milagre começou a acontecer o dilúvio. A Bíblia fala que aquela viúva que estava passando fome, que o profeta disse, junte as vasilhas que você puder na sua vizinhança. Quando ela juntou as vasilhas, irmãos, que chegou, disse, agora está aqui, profeta, as vasilhas. Começou o óleo a aparecer, o milagre do óleo começou a ser multiplicado. Tanto é que a Bíblia fala que quando acabaram as vasilhas, o óleo cessou. Porque foi além da capacidade dela. Então é você quem se prepara, deve se preparar para o milagre começar a agir. O limitador muitas vezes está em nós. A palavra não volta. A palavra está lá, o Espírito está pairando, esperando a direção. Está esperando a direção. Ele está pairando sobre sua vida, ele está sobre nossa vida para agir em milagres.
Ele está dentro da gente para nós podermos expressar os frutos. Mas quando ele vem sobre nós, ele fica pairando sobre você, esperando suas direções para que o milagre possa acontecer. Não é diferente. E se você agir em fé e começar a dizer, haja luz, naquele lá que está em trevas, vai chegar a luz, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor procura um que se coloque na brecha, para que ele possa impedir a destruição. Então nós devemos andar procurando coisas, irmãos. Nós devemos andar procurando onde lançar a palavra. Muitas vezes as pessoas veem um doente, um enfermo, um jovem dormindo numa calçada e a gente se esquece até de lançar a palavra. Lança a palavra, irmãos. A palavra muda. Você precisa crer nisso, começar a sentir o desejo por aquele que está necessitado. Não deixe passar essa oportunidade de você ver uma pessoa, lança bênção para a vida dele. A Bíblia diz que o Senhor ele quer que nos dá semente àquele que semeia. Marisete uma vez, irmã Marisete falando, ela disse que ela andava com biscoito dentro do carro dela. Porque quando ela parava no sinal que alguém pedia moeda, uma criança pedia moeda, ela dava biscoito. Faça isso, irmãos. Não deixe que as pessoas cheguem em você e saiam de mãos abanando. Eu não estou falando que você tem que dar sempre comida, mas você tem a obrigação e o dever de sempre dar a palavra. Algo de Deus para as pessoas. É um dever nosso. As pessoas terem essa oportunidade. Porque Deus vai cobrar da gente isso. As pessoas que não forem para Deus, que são amigos da gente, Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas sobre a nossa vida. E eu te pergunto, será que a gente fez o que podia fazer? Será que eu levei a palavra adequada para aquela pessoa? Então faça, irmão. Eu não sei, ninguém sabe. Essa semana, esse ano mesmo, eu tive a experiência de estar com uma pessoa terça-feira e eu sonhei com ela e eu dei o recado dela, o recado que eu tive no sonho. Eu transmiti a mensagem para ela e ela desconsiderou. Infelizmente, na quinta-feira, não estou dizendo que foi Deus que matou a pessoa, mas Deus dá a direção para você que não aconteça aquilo. E ela brincou, ela negligenciou. Eu não estou dizendo que sou eu que matei, que trouxe uma palavra de maldição. Não. Mas eu trouxe a palavra dizendo que ele tomasse aquela direção e ele desconsiderou. E numa quinta-feira, ele veio morrer, falecer. Eu fiquei impactado, porque nem eu só transmiti porque me senti aquele peso, na obrigação de transmitir aquela palavra. Deus querendo dizer que ele se cuidasse, que ele não negligenciasse com a vida dele, que ele tratasse com zelo a vida dele, cuidasse da saúde dele. E ele levou na brincadeira. E numa quinta-feira ele sofreu um AVC. 2 dias depois. E eu fiquei assustado. Eu digo, meu Deus, eu nunca tinha acontecido isso comigo, de ter uma coisa tão forte desse jeito. E eu orei por ele. Mas nem sempre as pessoas querem ouvir a direção correta. Atento para o que a gente fala. Muitas vezes as pessoas desconsideram que isso é um recado da parte de Deus. Que você levar a palavra de Deus é um recado da parte de Deus. É divino. Como também já teve pessoas no meu trabalho que eu disse, olha, eu estava orando por você na igreja e me veio, o Senhor mandou dizer que você mudar seu caminho nisso, porque Ele quer maior comunhão com você. Você está desamparado. E ele obedeceu, irmãos. Foi bênção na vida dele. Então Deus não quer que ninguém se prejudique. Deus dá um aviso, dá um escape. Mas o problema é que nem sempre todas as pessoas consideram isso. O aviso da parte de Deus. Mas Deus, eu não tenho dúvida que Ele não quer que nenhum se perca. A vontade dele é que nenhum se perca, mas que todos cheguem a um pleno conhecimento. Que todos cheguem à plenitude de conhecer Deus na essência, na verdade. Como Ele deve ser conhecido. Então que a gente possa estar sensível, buscando sempre a Deus, querendo conhecê-lo. Eu garanto que você nunca vai andar ansioso, nem quieto com coisa alguma, mas haverá perfeita paz na sua vida. Se você buscar a direção, buscar a presença, você não vai andar inquieto. Pelo contrário, você vai ser surpreendido, porque Deus é um Deus bom, é um Deus presenteador, é um Deus galardoador, é Ele que nos cumula de bênçãos. De onde você menos espera vai vir. Não se preocupe, porque o seu Deus ele se preocupa com tudo que diz respeito à Bíblia diz.
Ele sabe de todas as suas necessidades. É como ele disse na palavra, ele disse: acaso você não sabe ou não pensa que você é bem mais importante do que aqueles pássaros? E Deus providencia o sustento e o alimento para todos eles. Quanto mais você, menina dos olhos de Deus. Isso é especial. É como o pastor Eduardo disse: se Deus tivesse uma carteira, estava a sua foto lá. Você é especial para Deus, então se sinta especial. Se sinta acolhido. E não queira nunca estar no lugar onde Deus não está. Não queira. Moisés disse: se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Ou seja, nem em todo lugar Deus vai poder estar com você, se você não for segundo a vontade dele. Se você decidir ir por um caminho que não, a presença dele não vai poder te acompanhar, não que ele não quer, mas é porque não é um caminho de bênção. Então escolha sempre estar com Deus. Escolha os caminhos onde você possa estar com Deus. Porque estando com Deus você vai estar em preservação. Você vai estar protegido. Haverá uma sébia santa que vai lhe guardar. Vai guardar você, sua família, tudo que diz respeito a você. O inimigo ele pode se levantar por um caminho. Mas a Bíblia fala que por 7 caminhos ele é confundido. Haverá. A Bíblia diz que vai ser você, com seus olhos, você vai ver o livramento de Deus. Então deseja, irmãos. Busca ardentemente. Aí você pode dizer: ah, mas não aconteceu nada. Glória a Deus, irmãos. Porque com outros aconteceram e foi pior. E com você tudo vai bem. Muitas vezes a gente está dirigindo, vai entrar naquela rua com um propósito e entra noutra. Aí fica reclamando, murmurando. Muitas vezes é um livramento de Deus para a sua vida. Aprenda a compreender e a entender as coisas, agradecendo a Deus por tudo. Porque tudo vai bem. Não vai ser diferente. Amém? Eu queria convidar o grupo de louvor a vir aqui. Aleluia. 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 Deus é bom, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu queria que eu queria que você fechasse seus olhos para a gente fazer uma oração. Aleluia.